Vamos começar mais uma videoaula, produção textual, redação para vocês, mais uma videoaula. E a gente começa com a nossa acolhida, tá certo? Mas antes a gente sugere que você pegue sua agenda, seu livro de redação, para que a gente possa acompanhar, né, para que vocês possam acompanhar a aula corretamente. E eu trago para vocês hoje, né, na nossa acolhida, um texto intitulado Tenha Fé na Vida, tá certo? Um texto escolhido carinhosamente, que possa levar essa mensagem de fé tão importante para nós, né, em tempos de distanciamento de pandemia geral. O texto diz assim: você já reparou como a vida nos surpreende? A vida é realmente uma caixinha de surpresas. De onde menos esperamos, saem coisas surpreendentes, que mudam completamente a nossa existência. Verdade, né, pessoal? Então não passa o vídeo não. Escuta com carinho essa mensagem que eu escolhi para você, tá bom? Por mais que façamos planos, por mais que sonhemos e tentemos controlar o nosso futuro, há coisas que não estão nas nossas mãos. O melhor a fazer é estarmos preparados. Precisamos ser flexíveis, porque de repente podemos ter a vida de pernas para o ar. O importante é não nos assustarmos, não nos desesperarmos. É preciso ter paz, esperança e paciência sempre. Tudo que ainda não acabou pode mudar. E cabe a nós conhecer os nossos pontos fortes e fracos e ter um pensamento positivo para fazer com que das crises saiam belas oportunidades de transformar a nossa vida. O melhor é pensar nas surpresas da vida como provocações que nos fazem sair da nossa zona de conforto. O futuro a nós pertence e cabe a nós fazer dele o lugar onde queremos estar, aconteça o que acontecer, e que sempre possamos alimentar aquilo que há de maior na vida, que é a fé profunda, imensa em Deus. Tá bom? Então, é assim que a gente inicia a nossa aula de hoje, tá certo? Agora a gente vai para a indicação. Você, se não pegou sua agenda, ainda dá tempo, né? Anote, não deixe nada atrasado, tá certo? E vamos começar, né, a correção da atividade, que é a página 101 e a 104. Vamos lá. Figura de linguagem, tá certo? Você vai estudar figuras de linguagem que podem ser empregadas para criar efeitos expressivos diversos. Vamos conhecê-los, né? Olha aí, começa com ironia. Releia um trecho da crônica O Idoso na Fila do Detran. Subi e a mocinha da mesa de informações apontou para os balcões 15 e 16, onde havia um cartaz avisando gestantes, deficientes físicos e pessoas idosas. Hesitei um pouco, e ela, já impaciente, perguntou: o senhor não tem mais de 65 anos? Não é idoso? Não, sou gestante, tive vontade de responder, mas percebi que não carregava nenhum sinal aparente de que tinha amamentado ou estava prestes a amamentar alguém. Saí resmungando. Não tenho mais. Tenho só 65 anos. Ah, nesse trecho, o narrador pensou em dar uma resposta inusitada. A moça, por que ele pensou em fazer isso? Aí você vai, né, pensar. Ele ficou bastante incomodado, né, com o fato de a moça concluir que ele era idoso. E por isso pensou em dar uma resposta absurda à funcionária, né, afirmando que era gestante. B. Que efeito de sentido esse trecho provoca no texto? Provoca humor, né? Ele chega a ser engraçado, pois foi apresentado ao leitor, né, de forma irônica. No trecho acima, o narrador pensou em dizer para a atendente do Detran que era gestante como forma de chamar a atenção dela para uma situação óbvia, a de que ele não era gestante, certo? Aí, antes de passar para a página seguinte, eu vou só chamar a atenção de vocês para esse quadrinho rosinha aí que está no canto, né, direito do seu livro. Quando se diz o contrário do que se pensa, né, do que se quer dar a entender, utilizamos a figura de linguagem de ironia, certo? Ela é utilizada para ridicularizar ou ressaltar algum aspecto passível de crítica. Veja o exemplo a seguir. Que pessoa educada, estou sem cumprimentar ninguém, né? Aí é um exemplo. Aí a gente passa para a página 102. E a gente vai ver aí o paradoxo. Leia uma estrofe de um poema de Luís Vaz de Camões. Amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. Né? Luís de Camões. Amor é fogo que arde sem se ver. O Encanto da Leitura, texto inesquecível, São Paulo, Abril Cultura, 1981, página 9. Esses versos reúnem ideias contraditórias. A oposição exposta nos versos é absurda, exagerada ou possível de acontecer? Explique. O que você acha?
antes de darmos a resposta. É absurda, né, pessoal? Pois as situações descritas não ocorrem na realidade. Que efeito de sentido esse recurso atribui ao texto lido? Ao apresentar ideias contraditórias de forma intencional, sugere-se que a definição do amor é tão contraditória quanto o próprio sentimento. A união de ideias contraditórias, incomuns e ilógicas em um mesmo enunciado é chamada de paradoxo, certo? A união de ideias contraditórias, incomuns e ilógicas em um mesmo enunciado é chamada de paradoxo. No poema, né, nós vimos que Camões utilizou a linguagem de maneira não convencional. Ele empregou palavras e expressões fora de seu sentido comum, certo? E uma forma inusitada de construir frases e chamar a atenção do leitor, né, para o uso dessas figuras de linguagem, tá certo? Aí nós vamos ter agora a antítese. Os versos a seguir fazem parte de uma letra de canção. Leia-os. A vida é mesmo assim. Dia e noite, não e sim. Né, que é um trecho de uma música do Lulu Santos, tá bom? Aí vamos para a página 103. Nesse trecho foram usadas palavras com sentidos opostos. Identifique-se. Dia e noite, não e sim. Que ideia a combinação dessas palavras sugere? Sugere que a vida é feita de opostos, ou seja, de situações que podem se modificar o tempo todo. Quando, em um texto, tá certo? Empregamos palavras ou expressões de sentido contrário, nós vamos ter aí a presença de uma antítese. Gravem bem, antítese. E nós vamos ter a hipérbole, né? Então, usada por vocês, ó. Pois ela era 50 milhões de unidades de gente linda. Nunca houve em todo o passado do mundo alguém que fosse como ela. E depois, em 3 trilhões de anos, não haveria uma moça exatamente como ela. Clarice Lispector. A Bela e a Fera. Qual é o assunto destacado pelo narrador nesse texto? A beleza da personagem. Observe as expressões em destaque. Que ideias elas expressam em relação aos elementos a que se referem? Exagero, comparação, oposição. Muito claro, né? Não, pessoal? Olha, 50 milhões de unidades de gente linda, 3 trilhões de anos. Então, a gente vê aí o exagero. A figura de linguagem, tá certo? Caracterizada pelo uso do exagero para tornar uma ideia mais expressiva, chama-se de hipérbole. Aquele exagero. Estou morrendo de fome, já falei 1000 vezes. Já assisti a videoaula da professora milhões de vezes, né? Que não é verdade, eu quero só uma vez mesmo, tá bom? Então, isso é uma hipérbole. Prosopopeia ou personificação. Janela inteligente, respira para gerar sua própria energia. Identifique a ação presente nessa manchete. A ação, respira, né? Olha aí. Nessa ação, o sujeito que a pratica é um ser animado ou inanimado? Inanimado, né? Que é a janela. Normalmente, essa ação é praticada por seres animados ou inanimados? Por seres animados, né? Quando se atribui características ou ações humanas a seres inanimados ou irracionais, tem-se uma prosopopeia ou personificação, tá certo? Em outras palavras, professora, a prosopopeia é uma figura de linguagem bastante comum em fábulas, apólogos, pois nesses textos animais são expressados, né, são apresentados com características humanas, tá certo? Vamos falar, pensar, expor seus sentimentos, suas opiniões, tá bom? Aí nós temos aí o eufemismo, né? Que é o uso de uma palavra ou expressão para substituir uma outra de sentido mais grosseiro, desagradável. Aí a gente suaviza. O trecho a seguir foi retirado da obra do Alto da Compadecida, do escritor brasileiro Ariano Suassuna, 1927-2014. Leiam. Chicó. Cumprimentou sua sentença e encontrou-se com um único mal irremediável, aquilo que é a marca de nosso estranho destino sobre a terra. Aquele fato sem explicação que iguala tudo o que é vivo num só rebanho de condenados. Ariano Suassuna, Alto da Compadecida, edição Rio de Janeiro, 2005, página 42. Nesse trecho, foi usada uma expressão mais leve para atenuar o sentido pesado da morte do personagem João Grilo. Que expressão é essa? O único mal irremediável. O que o uso de uma expressão como esta produz numa situação comunicativa? Ele evita que o leitor ou interlocutor fique chocado com o fato quando é informado sobre o assunto, amenizando a notícia. Faça uma pesquisa em livros ou na internet e encontre outros 2 exemplos de eufemismo que são muito comuns. Pode ser, né? Pegar uma Deus, né? Passar desta para melhor, morrer, né? Enriquecer por meios ilícitos, né? Vou pegar emprestado e não vou devolver, né?
falar de um roubo, tá certo? Enfim, né? Vamos ver aí a indicação. Vamos fazer a página 105, né? Não tá na indicação da agenda, mas vamos fazer, tá bom? Olha aí. Agora que você já estudou algumas figuras de linguagem, faça as atividades a seguir. Leia uma tirinha em que o personagem Armandinho e seu pai estão conversando. Filho, escovou os dentes? Já pediu 1 milhão de vezes. Não mesmo. Foi no máximo umas 10 mil. Que expressões utilizadas pelos personagens são consideradas figuras de linguagem? Aí, 1 milhão de vezes, umas 10 mil. Que figura de linguagem é essa? Qual é que a gente viu lá da beleza? Trilhões, bilhões. Isso, hipérbole. Com que finalidade essa figura de linguagem foi empregada? Né? Você vai dizer. Para enfatizar o exagero, né? A quantidade de vezes que o pai pediu que escovasse os dentes. Né? Contribui para o efeito de humor, né? Para que se torne engraçado. Você já usou ouvir alguém usar expressões como essa? Em caso afirmativo, né? Diga sim. Em caso negativo, diga não. Certo? A oitava. Leia a seguir, né, os trechos de textos. Neles estão presentes algumas das figuras de linguagem estudadas. Choveu naquele final de tarde um Atlântico. A névoa deitou-se para o sono sobre a linha do horizonte. O esforço para lembrar é a vontade de esquecer. O céu dorme na montanha. Identifique qual é a figura de linguagem presente em cada um dos trechos. No A, nós temos a hipérbole. No B, a prosopopeia. No C, a antítese. E no D, de novo, a prosopopeia. Explica o sentido do emprego das figuras de linguagem em cada um dos trechos. Aí não basta só dizer, você tem que explicar. A. O uso da hipérbole da ideia de exagero, né, na quantidade da chuva, ou seja, choveu muito. O B, prosopopeia, ao olhar para a linha do horizonte percebia a névoa. C, a antítese, esforçar-se para lembrar, quando na verdade quer esquecer, né, muito legal. Prosopopeia, a montanha, para quem a olha de baixo, parece encostar no céu, e como está fixada no chão, aparenta apoiá-la. Então, essa aí foi a nossa videoaula de hoje, né? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, vocês entrem em contato, tá certo? Um abraço carinhoso e até a próxima videoaula.